formadores do Estatuto da Criança e Adolescente. Quais as suas principais contribuições na criação do Estatuto da Criança e Adolescente? Olha, quando o Estatuto foi feito, o Brasil inteiro se mobilizou, todos os setores. E na época eu era advogado da área federal e praticamente eu fui o único da área federal, né, que topou fazer uma mudança do antigo Código de Menores, que tinha sido feito em 1979, o governo não queria mudar. E nem a turma que trabalhava nessa área. Né? Então, eu não me conformava com isso. Então, o que eu fiz? É claro que eu me aliei a todos os outros que estavam batalhando, e nós fizemos um grupo que lá no gabinete do doutor Paulo Afonso Garrido, do Ministério Público de São Paulo, nós fazíamos reuniões das comunidades com pessoas de todas as áreas e para discutir. Então, o meu modesto trabalho foi esse, dar uma contribuição pessoal no trabalho que é coletivo, porque o Estatuto não tem pai e não tem mãe. O Código Menor tinha pai, né? É o Código fulano de tal. O Estatuto não, o Estatuto é do Brasil. Fizemos seminário no Brasil inteiro. Se eu tenho alguma contribuição assim mais vasta, é essa. Organizei seminário no Brasil inteiro. Né? Eu tinha condição de fazer isso. E graças a Deus, levamos isso pronto para o Congresso Nacional, que rediscutiu a questão, mudou uma coisa ou outra, nem sempre para melhor, e saiu esse Estatuto, que é um produto do povo brasileiro, com virtudes e também com vícios. Né? Tem acertos e tem erros, mas os erros não são comprometedores. Né? São coisas de segundo nível, não há um erro que comprometa. E as virtudes são muitas e ótimas. Algo no Estatuto que a gente poderia ter como destaque, que teve uma contribuição do senhor destacaria? Eu não vejo assim, né? Eu não vejo um destaque meu, não. Mas eu vejo o seguinte. Eu trabalhava na época para mudar o critério da idade pelo critério do discernimento. O que significa isso? O menino será chamado de acordo com a sua competência, viu? O discernimento, isso está no artigo 12 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que diz, né, que a criança que tiver condição de formular juízos próprios, ela tem o direito de manifestar a sua opinião de acordo com esse discernimento que ela adquire desde que nasce. E antigamente era, até 18 anos não é isso, não é aquilo, não sei o quê. Depois é que ela passa a ter. Eu trabalhei para digo básica até, que era um critério antiquado. Então, uma contribuição minha que eu acho importante, e que não foi eu que criei, era a época que pedia, foi trabalhar pelo critério de discernimento. E eu me orgulho muito disso. O que pensou os legisladores na época, quando se criou um órgão que veio se chamar Conselho Tutelar? A questão era a seguinte, como nós saímos de uma ditadura, a ditadura, a burocracia e o governo faziam aquilo que os burocratas determinavam. Por exemplo, na área de criança era chamado menor. E a única autoridade, sem controle, era o juiz, que era o juiz de menores. Eu não estou falando mal de juiz nenhum, isso era o critério da época, e eu tenho grandes amigos que eram juízes de menores e eram ótimos. Não é? Então o que nós fizemos? Não vai ser mais de pessoa não. Nós vamos criar conselhos paritários, se possível, né, até se for conveniente, que é o caso do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, e um critério para atender a questão de direitos individuais, que tem que ver se quantos são os membros. Tem gente que queria 3 conselheiros, outros queriam 5, ganhou a corrente dos 5, então ficaram 5. Então são 5 pessoas escolhidas periodicamente para isso. Agora, quero chamar a atenção, não são eleitos. É um concurso público para seguir o critério do artigo 37 da Constituição, viu? É um concurso público chamado Processo de Escolha de Conselheiro. Não está dito lá eleição para conselheiro. Não existe isso no Estatuto. E está certo, porque é um concurso entre os melhores, os mais capazes, os mais dedicados, né, os mais competentes, e não os mais espertos, os mais politiqueiros, os mais interesseiros. Né? Estou falando objetivamente. Então isso foi uma ideia também coletiva, que o Brasil queria trabalho de comunidade. É isso. A opinião do senhor sobre o plantão do Conselho Tutelar hoje? Olha, plantões devem ser dados por todas as políticas que atendem a emergência. A segurança pública tem que dar plantão lá, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A justiça tem que dar plantão de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A necessidade aparece a qualquer hora. Né? A assistência social tem que dar plantão, a saúde tem que dar plantão. Se o Conselho Tutelar também dará o seu plantão, só que numa quantidade menor do que dá atualmente. Por quê? Estão chamando o conselheiro para fazer plantão que é de assistente social. Ou é de psicólogo, ou é de médico, certo? Ou é de advogado. Então o que acontece? Estão substituindo isso por conselheiro.
É só corrigir isso que o plantão do conselho fica pequenininho, viu? Muito mais adequado, de uma forma mais pertinente e mais profissional, inclusive. A autonomia do Conselho Tutelar, o que pensou o legislador sobre essa autonomia? É autonomia funcional, ou seja, ele não é um órgão auxiliar do juiz, está lá. É um órgão autônomo não jurisdicional, porque o juiz tem que ter a sua equipe de auxiliares, que está no artigo 151 do Estatuto. Tem que ter a equipe dele. E o Conselho Tutelar é autônomo. Apareceu o caso, os conselheiros votam e decidem. E para a decisão tem autonomia. Agora, também tem que ter autonomia financeira e administrativa. Artigo 134 do Estatuto. O Conselho Tutelar como um órgão permanente. Porque, veja bem, nós quisemos botar na lei um critério para não fazer um conselho de vez em quando. Você faz um conselho, o prefeito ficou mal satisfeito, ele dissolve o conselho, né? A critério dele não seria permanente. Então tem que botar permanente, ou seja, ele criado, ele não pode ser descriado. Nenhuma autoridade pode descriar um conselho criado. Ele tem que ter permanência porque ele é um órgão que exerce uma das funções essenciais do Estado. E o conselheiro é um agente do Estado, o Estado protetor, no caso. Né? Tramita-se nas casas legislativas federal a lei orgânica do Conselho Tutelar. Gostaria que o senhor comentasse sobre essa lei. Olha, isso aí, veja bem, essa matéria ela pode ser mais ou menos adequada de acordo com o critério que você vai usar. Porque, por exemplo, toda instituição pública tende a ser corporativa. Eu estou respondendo com a maior honestidade possível. Os promotores tendem a ser corporativos. Os advogados federais tendem a ser corporativos. Os juízes tendem a ser corporativos. Os burocratas tendem a ser corporativos. Os conselheiros tendem a ser corporativos. Então, se a lei não tiver corporativismo, viu? E ela cumprir exatamente aquelas atribuições, fazendo o conselheiro um agente público, com autonomia, né, com zelo e sem interesse corporativo misturado, porque, eu vou repetir, não é que o conselheiro queira ser corporativo, é a tendência brasileira que haja corporações. Né? Isso é um vício da administração pública. Não tem problema, agora você não pode fazer a lei de um jeito ou do outro, tem que ver qual é a proposta e o critério que eventualmente vai ser adotado no caso. Os processos de escolha para os membros do Conselho Tutelar, apesar de você já ter falado um pouco antes, mas se você não especificasse, né, porque até 2012, né, o processo de escolha unificado, né, cada um fazia do seu jeito. Eu sou municipalista. Eu sou pela descentralização, porque eu vivi a época da centralização do Brasil. O governo federal manda em todo mundo. Eu vivi isso inclusive na ditadura. É um horror. O burocrata de Brasília quer ensinar você no município o que você tem que fazer. Não, senhor. O princípio da Constituição, artigo 204 da Constituição, é descentralização política administrativa. O artigo 88 do Estatuto diz descentralização política administrativa. Então não sou eu. A Constituição e a lei diz que tem que descentralizar. A autonomia do município. O município é um ente federativo, que não é subordinado à União. A União não pode ser chefe do município. O CONANDA não é chefe do Conselho Tutelar. O CONANDA não é chefe do Conselho Municipal de Direito de O CONANDA é um Conselho Nacional. Não tem que mandar nos municípios. É inconstitucional, por exemplo, não tem nada contra o CONANDA, tem tudo a favor. Mas o CONANDA tem que ficar na área dele. Ele é um órgão federal, para coordenar ações federais. Aí o CONANDA fica criando regra para ser cumprida por conselheiros do município. Isso aí é inconstitucional. Inconstitucional. Fatalmente inconstitucional. 27 anos após a criação do Estatuto da Criança e Adolescente, que teve de avanço que o senhor destacaria hoje? Olha, fizeram 27 leis para mudar o Estatuto. Eu tenho meu último texto, que está lá, que chama Criança e a Reserva Legal. Eu mostro, eu especifico todas as leis, não pede página não. São 27 leis. Mexeram em coisas do Estatuto. A versão original ela era mais orgânica, mais sistêmica, né? Tinha mais harmonia. Agora eu acho que muitas mudanças foram boas e muitas foram ruins. Eu acho o seguinte, como a lei é um dever ser, aquilo que deve ser, ela não é uma teoria da realidade, o Estatuto é um dever ser, aquilo que deve ser feito para cumprir o respeito para com as crianças. Está muito bom. Acho que o Brasil tem uma das melhores, uma lei feita pelo povo brasileiro. Para ficar em destaque, nós estamos participando hoje de um evento estadual de Conselheiros do Estado de Pernambuco. Se você morar aqui no município de Triunfo, se conselheiro tutelar aqui do município de Serra Talhada, qual a mensagem que o senhor deixaria para os conselheiros tutelares hoje de mandato e os próximos que virão? Olha, no fim da ditadura, por acaso, acabou caindo na minha mão um projeto da ONU para fazer um trabalho de comunidade
em prol de criança e adolescente. Eu era a única pessoa da área jurídica federal que tinha interesse nisso. Então, me nomearam diretor para esse negócio. E eu implantei 15 projetos no Nordeste, naquela época, que foram precursores disso tudo, porque era um trabalho de comunidade. Botaram estudantes de filosofia, de sociologia, de direito, de educação, de curso médio, de Senai, etc. Tudo, né? Para fazer trabalho comunitário. Aprendi demais nesse negócio. Demais. Conheci essa região aqui nessa época. O meu primeiro filho, que é o Ed, nasceu em Recife nessa época. Eu tenho orgulho de ver o que eu estou vendo aí. Quer dizer, o trabalho que vocês estão fazendo dá orgulho para qualquer brasileiro. O Brasil tem um débito com vocês. Porque as sementes foram plantadas em épocas diferentes, e eu ajudei a plantar uma ou outra sementinha. Está dando frutos agora. E as sementes que vocês estão plantando agora vão continuar dando fruto durante o século XXI inteiro. Nós temos um século inteiro para fazer do Brasil o país mais maravilhoso do mundo. Tenho dito